Vamos começar a falar um pouco sobre Palmeiras e Flamengo, o jogo que aconteceu no Allianz Parque. Repito, Paulo César de Oliveira falará sobre todas as polêmicas de arbitragem da rodada logo depois do intervalo, tá legal? Vamos mostrar os melhores momentos do jogo que aconteceu lá no Allianz Parque um pouco mais cedo. O jogo começou às 8 da noite. Alex, já começo com uma bucha para você, que eu quero saber o seguinte. No futebol brasileiro isso é muito mais comum do que no futebol europeu, por exemplo, lá na elite do jogo. Como se explica dois times tão parelhos como são Flamengo e Palmeiras jogarem de maneira tão diferente dois jogos intercalados por uma semana? No primeiro, um amasso completo do Flamengo no Maracanã. No segundo, um amasso quase da mesma proporção, um pouco menor, mas um amasso do Palmeiras em cima do Flamengo. Por que isso acontece com muito mais frequência aqui do que no exterior? No exterior é mais comum ter uma prevalência de um ou outro, né, dependendo de onde é o jogo, mas não com essa diferença toda de jogo, de atitude, como foi, por exemplo, nesse duelo entre Palmeiras e Flamengo, Alex? Então, Felipe, é difícil falar que é só no Brasil, até por causa da cultura do brasileiro, que é mais fácil ser disperso, porque tem vários atletas sul-americanos também, né? E jogadores que jogaram fora do país. Tem essa coincidência mesmo de acontecer essas diferenças, não sei porquê, mesmo em times competentes, né? Assim, com qualidade, capacidade individual, com belos treinadores, estruturas, e principalmente em Copas, assim, né? Parece que tem aquela questão, eu fiz o suficiente, eu vou fazer, acho que um pouco mais agora, eu posso fazer um pouco menos. É duro você explicar algo, mas que o jogador brasileiro ele é mais disperso do que, de repente, algum outro, não sei se daquilo que eu vi, pelo menos, eu julgo um pouco assim, é mais fácil dele se distrair. Mas realmente foram dois jogos bem diferentes. Acredito que o Flamengo foi um pouco melhor ou menos mal do que o Palmeiras no primeiro jogo, na verdade, né? Mas o Palmeiras fez por onde realmente fazer os gols, pelo menos para levar para o pênalti. Conseguiu encontrar aquela maneira de jogar do Palmeiras, né? Que a gente falava, e acho que todo mundo também imaginava que não ia ser igual lá no primeiro jogo. E acabou realmente levando um azar. Teve uma bola ali no final ainda de cabeça que acabou não entrando. Teve a polêmica, ou algumas polêmicas, mas a polêmica do gol que o Palmeiras acabou fazendo, que estava ali com aquele milímetrozinho de impedimento. Esse aí, né? Gol do Fábio. Mas assim, realmente um grande jogo no sentido de ver o que o futebol é possível você fazer, mesmo nesse nível de equipes. Então, por isso que você tem que naturalmente acreditar bastante. E o torcedor do Palmeiras hoje, pelo menos, tem o que comemorar, que é realmente a produtividade para essa sequência de ano. Tanto que o torcedor aplaudiu, né, o time do Palmeiras ao final do jogo. Ô, Mansur, acho que esse confronto se definiu por quem foi um pouco menos pior na casa do adversário, né? O Palmeiras foi muito mal na casa do Flamengo e o Flamengo foi um pouco menos pior jogando no Allianz Parque. Eu não concordo, tem uma visão diferente do confronto. Vamos lá. Primeiro assim, eu não gostei do jogo de hoje, como um todo. Assim, respondendo diretamente à sua pergunta, para mim a superioridade do Flamengo no primeiro jogo, em termos de criação de oportunidades importantes de gol, a superioridade do Flamengo no primeiro jogo foi nitidamente maior do que a superioridade do Palmeiras hoje. O Palmeiras hoje teve muito mais volume, o plano do Flamengo foi modesto, não funcionou, taticamente o Palmeiras se impôs. Isso acho que não dá para discutir. Né? Fez o jogo acontecer à forma dele. O Flamengo fez o jogo acontecer à forma dele no Maracanã, mas eu achei que especialmente a partir dos 30 minutos do jogo, para um time que precisava do resultado e que conseguia se impor em termos de construir volume, de jogar mais tempo no campo do adversário, eu achei a produção ofensiva do Palmeiras muito pobre. Muito pobre. Muito cruzamento, poucas vezes ganhando vantagem. A partir do momento que o Tite faz a intervenção no intervalo, que eu achei que combinou, já que o Flamengo não conseguia, ou não conseguia fazer o jogo acontecer um pouco mais longe, conservar um pouco mais a bola, nem sequer tentava pressionar um pouco a saída de bola do Palmeiras, já que o Flamengo se limitava a defender baixo. Fez sentido a entrada de um terceiro zagueiro, porque o Palmeiras colocava 5, 6 homens na última linha de ataque, sobrecarregava a linha de 4 defensores do Flamengo, especialmente para defender a largura. O Flamengo sofria demais com cruzamentos na segunda trave, sempre de algum jogador do Palmeiras duelando com o lateral do Flamengo, por aí construir as melhores oportunidades. Acho que a partir dali fez sentido. O Flamengo começou a ter vantagem nos duelos aéreos, a perder menos bolas
levantadas na área, e o Palmeiras teve muito pouco a oferecer no segundo tempo. O segundo tempo do Palmeiras, salvo o abafa final dos acréscimos, em que tem uma bola que o Everton até dentro da área chuta. Eu achei bola na trave, o Cunha fazendo numa bola defesa. Parada. Uma bola na trave, numa bola parada. Eu achei a produção ofensiva do Palmeiras em termos de jogo muito pobre. E principalmente diante das necessidades. E quando não tem o Estevão, essa produtividade nesse nível de qualidade, ainda perdendo o Felipe Anderson no primeiro tempo, você realmente ele não ia conseguir ter um pouco mais de refino do que a gente poderia esperar. Né? Acho assim, se você analisa especificamente o jogo de hoje, só podia ter um vencedor o jogo, que era o Palmeiras. O Flamengo praticamente não produziu nada com bola. Nem produziu nada com bola porque sucumbiu. Jogou pro gasto, assim mesmo. Não, eu acho que o Flamengo sucumbiu aos encaixes individuais do Palmeiras, que são tradicionais, habituais, acontecem em todos os jogos. No confronto entre os dois do Campeonato Brasileiro aconteceu e o Palmeiras foi muito feliz, hoje ganhou a grande maioria dos duelos. E com bola se sobrepôs o plano do Abel, que saía com os três defensores, o Aníbal logo à frente, colocou o Veiga e o Felipe Anderson como 2 meias, 2 atacantes por dentro e os laterais abrindo o campo. Então eram os 4 atacantes, mais os meias chegando de trás, por vezes um deles fazendo 5 homens no ataque, por vezes os 2 fazendo 6 homens chegando na linha ofensiva, e o Flamengo sofreu com isso. Agora, a partir do momento em que o Flamengo começa a resistir mais às bolas aéreas, no início do jogo o Palmeiras tem algumas boas oportunidades, é verdade, mas a partir dos 30 minutos eu acho que faltou ao Palmeiras um pouco mais de repertório ofensivo para criar chances por outras vias, na medida em que a bola aérea o Flamengo começou a ter vantagem. No todo, no jogo de hoje, o Palmeiras é justíssimo vencedor, não tinha como ter outro vencedor que não fosse o Palmeiras. E como as margens são pequenas, por centímetros o Palmeiras não conseguiu o segundo gol na cabeçada que teve o impedimento. Se você analisa os 180 minutos, aí eu acho que é nítido que a superioridade do Maracanã, do mandante, foi maior do que a superioridade do mandante de hoje. E aí a classificação se justifica. No fim das contas, falamos a mesma coisa, né? Porque os dois, assim, um jogou muito melhor lá, o outro jogou muito melhor aqui, né? No fim... Não, eu discordei quando você disse que foi parecida a superioridade nos dois lados. Não, eu falei que o Flamengo foi... Eu falei que, no final das contas, a classificação do Flamengo se deu porque o Palmeiras foi menos... o Flamengo foi menos pior no Parque Itália do que o Palmeiras Eu acho que a decisão foi por quem foi melhor jogando como mandante. Pode ser que eu achei que o Palmeiras foi melhor do que o Palmeiras. Achei que o Palmeiras jogou bem dentro da característica do Palmeiras. O Palmeiras jogou bem hoje, né? O Palmeiras empurrou o Flamengo, criou oportunidades. Aqui o Palmeiras foi reconhecível. Aquele Palmeiras de lá, por mérito também do Flamengo, mas aqui o Flamengo amassou o Palmeiras lá, mais do que o Palmeiras conseguiu amassar o Flamengo aqui. Acho que por isso, como o Flamengo foi menos pior jogando fora... Até a margem jogando nesse nível, o Flamengo, nesse sentido, poderia ter feito mais gols aqui, não aproveitou e acaba realmente, às vezes, passando esse aperto lá, que é o que pode acontecer nesse alto nível de competição. Porque alguns jogadores, né? É incrível, a gente estava conversando aqui sobre a diferença de produção lá e aqui. Como jogadores do Palmeiras, por exemplo, que não conseguiram jogar lá, hoje, por exemplo, o Veiga fez um bom jogo hoje, né? Lá no Maracanã quase não pegou na bola. Bem. O Felipe Anderson até saiu machucado. Do lado do Flamengo, jogadores que foram muito bem no Maracanã, hoje tiveram muita dificuldade. A Arrascaeta fez uma partida muito abaixo. Muito abaixo. E eu custo a entender porque tamanha diferença de desempenho de ambos os lados. Mas o futebol tem muito disso historicamente, mas né? Aqui, não acha, Mansur, que é mais essa diferença de jogar em casa faz muito mais diferença no futebol brasileiro do que no alto nível da Europa? É que assim, eu vou falar, talvez não tenho aqui números para dizer que a maioria dos confrontos... Mas assim, por exemplo, você pega a semifinal da Champions da temporada passada, o confronto do Bernabéu, o Real Madrid e City. O Real Madrid, um jogo equilibrado, com alguns momentos de superioridade do Real Madrid, e um passeio no Etihad 4-1. O City, o Liverpool e Barcelona, em que o Barcelona faz 3-0 em casa. Sim, mas isso, assim, acontece. O futebol está acontecendo. Eu não sei se aqui acontece. Que acontece com mais frequência. Eu não tenho essa amostragem para dizer que aqui, mas eu acho que você falando assim, acho que pega até muito mais no geral do que apenas nesse confronto. Não estou falando por isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que isso acontece com mais frequência. Em confrontos mata-mata aqui no Brasil, acontece mais, pelo menos é a impressão que eu tenho, né, de experiência no futebol. Acontece mais essa diferença de desempenho de um jogo para o outro, né? É mais frequente. Pode ser então que você colocar assim, que o mando de campo aqui parece que ele pesa um pouco mais. Eu acho que sim, essa é a impressão que eu tenho daqui. Agora, pensando no Palmeiras a longo prazo, o fato de o Palmeiras ter conseguido voltar a jogar bem, coisa que não fazia nos últimos
nos últimos jogos. Acho que é um alento, né, para um time que está muito desfalcado. Eu acho que o de Palmeiras jogadores importantes. O Palmeiras está sentindo muito. Aliás, hoje sofreu 2 duros golpes durante o jogo. Isso é importante destacar, né? A perda do Felipe Anderson, a saída do Mike. O Mike tem jogado pouco, né? Mas são mais 2 lesões, enfim. Mas é um jogador importantíssimo. E ainda mais se o Abel for continuar com a ideia de ter os 2 laterais bem abertos, que ele já tinha experimentado no jogo com o Inter, basicamente hoje ele repete boa parte do plano que ele fez em parte do jogo contra o Inter no fim de semana. O Mike é um jogador que se adapta muito bem àquela função por ali, mas também pode ter muito a ver com, nesse momento ele está sem o Estevão, que em muitos momentos era o jogador que abria o campo pelo lado direito. Acho que o Palmeiras, diante desse momento, que a gente até comentou outro dia, as perdas que teve em termos de lesão, a chegada de jogadores que vivem uma fase de adaptação ao time, acho que o grande reflexo que o Palmeiras tem sentido tem sido no momento ofensivo. Acho que ofensivamente o Palmeiras tem feito partidas abaixo do que a gente... Ele consegue muitas vezes se estabelecer no campo adversário, porque ele é muito estruturado, muito sólido, ganha muito duelo, vai empurrando o adversário para trás, ganha muita segunda bola. Nesse aspecto foi bem melhor do que vinha sendo, né? Mas ainda assim eu achei aquém do que eu imaginava, achei o repertório. Mas até o repertório e no repertório do Palmeiras, eu acho que é um dos melhores times que fazem isso. A gente não pode falar que é como se o Palmeiras tenha feito tantos cruzamentos. Não, porque ele se prepara para cruzar em boas condições. Ele tem isso como realmente o passe. Igual a gente, de repente, criticou a questão do Fluminense ter feito isso, mas eu falo o nível de eficiência que o Palmeiras consegue, eu não acho uma bobagem você cruzar tantas bolas na área. Depende como. Se você for bom nisso, a diferença... O futebol permite tudo, desde que você se prepare bem para fazer. E o Palmeiras ultimamente tem feito isso sem construir situações de vantagem. O Palmeiras ele faz isso super bem e com bola jogada, muito menos. Lógico que ele ganhou isso com a entrada, quando teve, lógico, o bom momento do Hendrick, mas a entrada do Estevão facilita por causa da característica. E tendo o Flaco, que é um exímio cabeceador também, né? É natural que você tenha. E você pode ver que ele vem sempre nesse contra, né? Que vai em cima do lateral, que é o mais baixo, igual o Mansur falou super bem de receber essa bola num segundo pau, né? É por aí. Vamos falar mais sobre esse jogo daqui a pouco, né? Depois do intervalo, vamos trazer as entrevistas dos treinadores. Tá, então o que eu sempre falo lá dentro, que esses momentos difíceis tem uma vantagem, uma só, nos deixam mais fortes. E com mais vontade de trabalhar e com mais vontade de vencer. E é esse o nosso espírito. Por isso que eu estou sempre calma, estou sempre plena, porque quem trabalha no futebol tem que saber ganhar e tem que saber perder. É um só que vai ganhar, entende? Então, eu quero dar parabéns para o Flamengo, não é? Passou para a próxima fase e o Palmeiras ainda tem a Libertadores, ainda tem o Brasileiro e vamos lutar forte para a conquista desses títulos. Deixa eu só voltar no lance do Abel Ferreira, da expulsão dele. O Abel tem um histórico de expulsões no futebol brasileiro, ele já comentou sobre isso, que a esposa dele até dá uma bronca nele. E hoje, talvez tenha sido a primeira vez que o árbitro de vídeo paralisou uma partida para analisar a expulsão de um treinador, que é algo que é fora de campo, né? Sendo que o VAR tem como premissa ter o mínimo impacto no jogo. Você disse que a expulsão foi arbitrária, foi exagerada. Você acha que isso tem a ver com o contexto da Abel, de conflitos, de reclamações com a arbitragem? Olha, eu acho que não, sabe? Cada jogo é um jogo, todos sabem que o Abel é um treinador muito, ele é muito emotivo, sabe? E também todos sabem que o Abel é um dos maiores técnicos do mundo, não é? Para mim, ele é. Sabe? Então, eu não costumo fazer observações sobre decisões da arbitragem, mas eu acho que foi muito exagerado, sabe? É só isso que eu tenho a dizer sobre esse fato. Qual a crítica que a presidente / jornalista, então, faz ao Palmeiras nesse momento de dificuldade, presidente, nesse meio de temporada? Não, eu não faço crítica, eu entendo perfeitamente. Não, mas eu entendo perfeitamente que é impossível um time ganhar sempre. Você tem altos e baixos, sabe? Nós tivemos, sim, momentos difíceis, alguns jogos atrás, mas eu acho que, como vocês viram hoje, que nós nos recuperamos. Leila, falando de planejamento, você cita que o Palmeiras ainda tem Brasileiro, ainda tem a Libertadores. O quanto essa eliminação da Copa do Brasil pesa no planejamento do Palmeiras? Aquelas metas traçadas lá no início da temporada, pensando no restante. Nós sempre entramos para conquistar todos os títulos, mas sabendo que é difícil, claro que sim. Sabe, nós vamos continuar, a meta agora é conquistar Libertadores e Campeonato Brasileiro e continuar trabalhando da mesma forma que nós estamos trabalhando há anos e conquistando tantos títulos.
E aí é treinando, trabalhando, conversando com o elenco, dando tranquilidade para o elenco trabalhar, sabe? Então é esse o nosso objetivo. Presidente, Marcos Braz perambulou, ficou daqui, foi para lá, voltou para cá, tentou ir para dentro, né, da região dos vestiários. Ele chegou a encontrar com a senhora, chegou a entrar no vestiário, falou alguma coisa, porque um sobe-som que a gente pegou que ele disse: o Palmeiras é ruim de perder. Algo a dizer? Não encontrei, só antes do jogo. O Marcos Braz sempre foi extremamente gentil comigo, sabe? Tanto aqui no Allianz como no Maracanã. Aliás, não só o Marcos, como todos do Flamengo. Eu encontrei com ele antes do jogo, não encontrei depois do jogo. E eu quero dar parabéns para ele, que o time dele está na próxima fase. Tá bom? Em relação ao Gabigol, que esteve hoje aqui no Allianz Parque, o que eu quero saber é: o Palmeiras nesse momento está em compasso de espera em relação à oferta que foi feita de pré-contrato ao Gabigol? Qual é a situação nesse momento de negociação com o atleta? E também em relação à camisa do Palmeiras e patrocínio, de que maneira isso tem sido levado, como está sendo o planejamento? É meu celular, eu acho que sim. É que meu celular toca. Sobre o Gabigol, nós não temos nenhum pré-contrato. Quem disse isso, que o Palmeiras tem pré-contrato com o Gabigol, é mentira. Não temos documento nenhum, sabe? Tanto quanto o Gabigol, qualquer outro grande jogador, o Palmeiras sempre tem interesse em bons jogadores, tá? Mas não tem nada assinado, não tem absolutamente nenhuma negociação em andamento com relação ao Gabigol. E com relação ao patrocínio, como eu já falei diversas vezes, nós estamos no mercado, sim, né? Como vocês sabem, é meu último ano de mandato, né? Eu sou candidata à reeleição do Palmeiras e o patrocínio das minhas marcas termina em dezembro. E nós estamos, sim, no mercado procurando parceiros para eu saber realmente quanto vale a camisa do Palmeiras. Porque isso o mercado que vai dizer, e nós temos os nossos profissionais trabalhando nisso, mas não tem nada fechado ainda. A Crefisa tem interesse em renovar? Não, tem interesse, mas eu prefiro analisar o mercado, que eu acho também, gente, eu vou falar uma coisa, o Palmeiras é gigante, tá? E a Crefisa e as minhas marcas estão muito vinculadas ao Palmeiras, né? São quase 10 anos de patrocínio. E eu acho que o Palmeiras ele precisa caminhar com as suas próprias pernas, porque não ficar vinculado a uma marca só. Eu quero mostrar que o Palmeiras ele é gigante, o Palmeiras é eterno, sabe? Então eu acho que seria saudável, entendeu? Nós procurarmos uma marca com credibilidade no mercado, mas a Crefisa, claro, eu vou fazer a proposta também, não é? Mas eu acho saudável procurarmos outros parceiros. Tá certo, ela vai fazer a proposta, ela vai analisar a proposta que ela faz. Essa parte que fica confuso. Eu vou fazer a proposta para quem? Para mim, e aí eu vou analisar a proposta. Essa tem parte isso. que fica confusa. Fica mesmo. Estava tirando 10. Essa última frase é a que pega. Vou fazer a proposta, sim, vou fazer. Bom, mas ela fala antes que ela vai procurar parceiros, verdade, né? Ela vai procurar no mercado alguém para patrocinar o Palmeiras e aí... Mas ela vai fazer a proposta dela para ela mesma e ela vai analisar a proposta dela, vai ver se é boa ou não. É claro que não é uma decisão que ela toma sozinha, né? É claro que é uma decisão que tem todo um colegiado por trás e toda uma diretoria que também analisa e que diz se é um conselho, que diz se é ou não viável aquele patrocínio. E a gente sabe que o que as marcas das empresas da Leila Pereira oferecem ao Palmeiras também não é pouco. Bom, é uma Leila Pereira sempre muito sensata, muito. Você pode pegar, olha, a gente viu o Marcos Braz falando isso do Palmeiras, ele foi muito gentil comigo, inclusive parabéns para o Marcos Braz. Ela não cai nessas pegadinhas, ela é muito sensata, muito tranquila, muito plena e fala, né, ninguém ganha o tempo todo, Zupac. E é verdade, assim, acho que é claro que a eliminação do Palmeiras é uma notícia ruim para a temporada, para o Palmeiras, é evidente que sim. Agora, a gente pode olhar o que o Palmeiras vinha jogando ou o que o Palmeiras não vinha jogando. Se o Palmeiras tivesse sido eliminado hoje como foi, jogando o que vinha jogando antes, o tom da eliminação seria um. Mas como o Palmeiras foi eliminado hoje, dando pelo menos por 90 minutos uma esperança de reação, uma outra cara, uma outra postura, um outro nível de rendimento, isso atenua um pouco a eliminação.
Claro que é uma notícia ruim, mas olhando para frente, para o que resta de temporada, Brasileiro e Libertadores, o jogo de hoje, embora com a eliminação, ele mostra um caminho para o Palmeiras. Eu acho que é nisso que a Leila se apega, que o Abel, que não falou hoje porque foi expulso, também se apega, mas a eliminação ela é ruim e ela foi justa, porque o Flamengo foi, no todo, melhor do que o Palmeiras. Pois é, eu acho interessante e acho importante a Leila aí também conversar com os jornalistas. Ela começa, inclusive, essa entrevista falando isso. Estou aqui porque a gente tem que falar no momento de vitória e no momento de eliminação, mesmo com a vitória que foi hoje, né? O jogo contra o Flamengo. Achei perfeita a manifestação dela, aceitando a eliminação, aparecendo depois de uma derrota. Isso é algo raro para alguns dirigentes do futebol brasileiro. E quando ela fala essa questão de não vai vencer sempre, isso é muito importante. Óbvio que o torcedor, de uma maneira passional, ele sempre quer ganhar. Sim. Ele não entende a derrota e ninguém está satisfeito com a derrota nem internamente. Tanto que a gente viu como o jogo foi pegado, como o jogo foi tenso, como o Abel queria ter passado, os jogadores do Palmeiras também. Mas o torcedor do Palmeiras, e a gente vê uma pressão às vezes muito exagerada, principalmente nas redes sociais, acho que não é um retrato que é a torcida do Palmeiras no macro. Mas a gente tem visto, às vezes, uma dificuldade muito grande do torcedor do Palmeiras em aceitar que esse time não vai ganhar uma taça grande todo ano. O que o Abel construiu até agora, desde que ele assumiu, é extremamente raro dentro do futebol mundial. Todo ano o Palmeiras levantou uma taça pesada. Ainda tem mais a Libertadores pela frente, confronto muito complicado aí contra o Botafogo, e o Brasileiro. Assim. Óbvio que deve existir uma reflexão, pelo que o Palmeiras no ano não tem jogado, acho que sim, pode jogar mais. Só que se tem alguém que tem mérito e tem respaldo e já mostrou que pode encontrar soluções e reconstruir equipes, é o Abel Ferreira. Então, momento de tranquilidade. Eu acho que foi importante a líder do clube passar essa tranquilidade, apesar de uma eliminação que não é uma eliminação que deixa ninguém contente no clube. Acho que foi importante você ser esse escuro também para passar uma tranquilidade. Pois é, e antes que a torcida comece a reverberar o absurdo que é o pedido de demissão do Abel Ferreira, ela vai lá e fala, o trabalho vai continuar. Com muita tranquilidade, vai continuar, a gente está triste, fomos eliminados, jogamos bem, mas vamos continuar com o nosso trabalho. Eu acho que é importante que você fale isso a cada partida, porque a cada jogo ruim do Palmeiras, ou em uma eliminação, vai ter torcedor pedindo a saída do Abel Ferreira, Zupa. Não, tem maluco em qualquer lugar. Tem muitos. E se juntar uma turma aí de palmeirense pedindo a demissão do Abel, a gente vai ter centenas de milhões de brasileiros aplaudindo, porque todos os outros torcedores de todos os outros times do Brasil adorariam que o Abel saísse do Palmeiras, né? Enfim, tem maluco para tudo. Isso que o Dona tocou é algo assim, muito válido de se abordar. É claro que ninguém quer normalizar a derrota, ninguém quer falar para torcedor aceitar a derrota sempre numa boa, tal, mas criou-se uma intolerância a qualquer momento de baixa que um time possa ter aqui no Brasil, e eu acho que isso é fruto de várias coisas, de rede social, de comportamento de imprensa. Principalmente em Palmeiras e Flamengo, né? Que são os melhores, mas enfim, os times não ganham toda hora, e acontece, né? O Flamengo ficou uma temporada inteira sem ganhar a última porque trabalhou mal. O Palmeiras está ganhando tudo todo ano e agora vive um momento que custou uma Copa do Brasil, porque essa Copa do Brasil está na conta do momento do Palmeiras, né, da queda técnica e tática bem na hora do confronto contra o Flamengo. Talvez custe uma Libertadores, né, é um confronto 50-50 entre Palmeiras e Botafogo. E se por um acaso isso acontecer, se por um acaso no fim do mês de agosto só sobrar o Campeonato Brasileiro para o Palmeiras, não é que tudo bem, mas faz parte, é o normal. O que não é o normal é o Palmeiras ganhar tudo todo ano, ou o Flamengo ganhar tudo todo ano, porque isso não acontece, né? Então, assim, é preciso entender que ninguém vive só na fase boa, né? É preciso acostumar o torcedor. O time que ganha muito deixa o seu torcedor pior, né? Time que ganha muito aumenta a torcida, mas piora a torcida, porque ela fica muito mal acostumada. E a hora que vem o viés de baixa, pequeno ou grande esse viés de baixa, a maneira de lidar com isso é muito pior. Então é claro que a eliminação é ruim. É óbvio que todo mundo queria ver, os palmeirenses queriam ver o Palmeiras avançando na Copa do Brasil. Mas caiu porque jogou muito mal o primeiro jogo e tem o restante da temporada para tentar recuperar. Uma coisa é você cobrar um desempenho melhor. Eu acho que aí são críticas construtivas e necessárias, pertinentes.